Boa noite, pessoal. Muito prazer estar com vocês aqui novamente. Bom dia, boa tarde também. Pode ser que outras pessoas estejam vendo esse vídeo em outro horário. E é uma grande alegria vir falar da doutrina dos espíritos. Esse conjunto de conhecimentos aí codificado por Allan Kardec, para que nós tivéssemos um pouco mais de entendimento acerca da vida, acerca da nossa realidade, de onde estamos vindo, para onde estamos indo. E é um prazer enorme estar aqui com vocês. Então, antes da gente começar o nosso estudo de hoje, que é do Livro dos Espíritos, primeira parte, capítulo 4, do Princípio Vital, onde a gente vai falar sobre inteligência e instinto, aí nas questões 7.1 a 7.5. Queria convidar vocês a gente fazer uma rápida prece, uma oração, para que a gente possa estar conectado e que a gente possa ser inspirado, né, pelos amigos espirituais na melhor abordagem, e também que quem estiver assistindo esse vídeo possa também ser inspirado aí pelo seu mentor, pelo seu amigo espiritual, a fazer as melhores reflexões. Então, vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos nossos mentores, amigos espirituais, a todos os espíritos de luz que cuidam do nosso planeta. Vamos agradecer por estarmos reencarnados nessa oportunidade maravilhosa e bendita de progresso, de aprendizado, que possamos aproveitar cada momento, cada segundo para as nossas reflexões íntimas, para o nosso aprimoramento, melhoramento, para que possamos nos engrandecer, nos melhorar, para que possamos ser mais úteis à sociedade, que possamos ter mais amor em nosso coração, sermos mais solidários. Senhor, pedimos também que nesse momento boas vibrações possam ser geradas e serem levadas, Senhor, a todos aqueles que nesse momento precisam de algum consolo, de algum amparo, que possam sentir em seus corações a doce lembrança do nosso Mestre Jesus, que tanto nos ensinou a amar, a sermos solidários. Fica conosco. Muito obrigado. E assim, vamos começar aqui o nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Então vamos lá. Essa primeira parte, né, do Livro dos Espíritos, ele traz o capítulo 4, que fala do princípio vital, né? E dentro do princípio vital do capítulo 4, a gente tem um subitem ali que trata de inteligência e instinto. E é um item bem interessante, porque também é um item de característica assim, profunda, né, de entendimento, porque é um termo particularmente novo, né, quando a gente fala de princípio vital. É um termo que nem todo mundo tem intimidade com o termo. A diferença entre inteligência e instinto também é algo bem importante e pontual para a gente refletir. Então vamos lá. Antes de começar, inclusive, o nosso estudo propriamente dito, né, eu vou pedir para a gente fazer uma revisão rápida de alguns itens que são fundamentais aí para o nosso entendimento base, né, para a gente poder falar de inteligência e instinto. Então, se você não assistiu os estudos das questões anteriores, né, desse capítulo, eu sugiro que você procure no canal aí do Ibirajara, né, esses estudos, tá bom? Mas fiquem tranquilos que eu vou dar uma rápida revisada aqui em alguns conceitos. Então vamos lá. Primeiro é o seguinte, a gente sabe que nós temos Deus, né? Opa, passou direto. Nós temos aqui Deus, né? Deus que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, né? Primeira pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né, o que é Deus. Ele não pergunta quem é, ele pergunta o que é Deus. E de uma maneira muito precisa os Espíritos colocam a inteligência suprema. Então a gente está falando de inteligência, instinto, né? Inteligência suprema, a maior. Causa primária, ou seja, aquilo que criou tudo. Então Deus criou tudo, tudo que existe foi criação de Deus. E Deus, na sua simplicidade, na verdade assim, é uma grandiosidade que a gente não tem condição de entender. Mas eu falo simplicidade porque foram dois elementos criados diferentes. Um, que é o fluido universal, e o outro, que é o espírito. Então, tudo aquilo que não é matéria, na verdade, assim, tudo aquilo que não é espírito é matéria, vem do fluido universal. E o que faz a diferença é a densidade dessa matéria, né, o quanto ela é densa ou não. Então, nós temos o espírito, que não é matéria, e nós temos o fluido universal, que originou tudo aquilo que é matéria. Então, um dos itens, né, que o fluido universal criou, que é o princípio vital,
Ele também é chamado de fluido magnético, fluido elétrico animalizado, está na questão 65 de O Livro dos Espíritos, né? Ele é um elemento intermediário entre o espírito e a matéria. Então, para que eu possa estar encarnado, né, num corpo físico, para que eu possa estar aqui falando com vocês, né, nesse corpo físico, usando essa tecnologia, esses recursos, eu preciso ter fluido vital. Fluido vital, princípio vital, é aquilo que vai animar o corpo físico, né? Vai fazer com que o corpo físico tenha vida. Então, assim, tudo aquilo que tem vida, plantas, animais, tem princípio vital. O princípio vital associado ao corpo físico é o que traz a vitalidade orgânica, o que dá a vida orgânica como nós a conhecemos, interagimos aqui, né, organicamente. Ok? Então, alinhado esses princípios, para a gente entender onde é que a gente está aqui, vamos à primeira pergunta desse capítulo, desse subitem aí do Livro dos Espíritos, que é a pergunta número 71. Então, se você está com o seu Livro dos Espíritos, pode pegar o seu livro, abrir na página 71. Pode ser que, dependendo da tradução, a gente tenha, né, algumas palavras diferentes, mas dá para o entendimento, ele vai ser o mesmo certamente. Então, Kardec perguntou: a inteligência, ela é um atributo do princípio vital? Então, ó, para a gente voltar aqui, o que é o princípio vital? É aquilo que faz a ligação do espírito com o corpo físico. Então, Kardec está perguntando se a inteligência que nós temos, ela é um atributo do princípio vital, que é esse elemento que liga a matéria ao espírito. Os espíritos respondem: não, são bem taxativos, de cara já falam não, pois que as plantas vivem e não pensam. Então aqui ele já estabelece o entendimento aqui para o reino vegetal. As plantas não pensam. Então, assim, se a gente atribuir à planta que ela pensa, que ela raciocina, a gente está equivocado. Então a planta ela sente, ela é sensível, né? Então se eu coloco ela num espaço, né, de muito calor, aquilo vai aumentar a evaporação, ela vai sentir, ela vai sofrer, não no sentido da gente de sofrimento, né, mas no sentido assim de ter uma consequência de perda de líquidos, de ficar murcha e etc. Isso pode comprometer a vitalidade, a manutenção da vida dessa planta, né? A inteligência e a matéria, eles são completamente independentes. Tanto um corpo pode viver sem inteligência, mas a inteligência só por meio dos órgãos materiais pode se manifestar. Isso, obviamente, Kardec está colocando aqui, do mundo material, né? Então, a inteligência, ela precisa de um corpo material para que ela possa se manifestar. Então, necessário é que o espírito se una à matéria animalizada para poder intelectualizá-la. O que isso tem a ver? Se a gente for remontar a época que Kardec fez, né, a codificação da doutrina espírita, ele foi convidado a ver mesas que giravam, mesas que se movimentavam de forma espontânea, né? Então, aqui a gente percebe que há uma tendência pelo que ele estava vendo, pelo que ele estava enxergando, no entendimento que os espíritos trouxeram para ele. Então, assim, imagina, eu estou vendo mesas girar. Essa mesa tem vida, né? Essa mesa tem princípio vital, essa mesa tem inteligência. Então aqui a gente já começa a entender que se um corpo, né, material, uma mesa, uma cadeira, um corpo inanimado, ele se move e ele traz uma resposta inteligente, né, ele responde a uma pergunta, ele não tem princípio vital, aquele objeto inanimado ele não tem inteligência, ele não está respondendo a um instinto, a um estímulo externo. Ele certamente está sendo objeto, né, que um espírito desencarnado está se utilizando para poder interagir com o mundo dos encarnados, né? Então, a gente remontando à época de Kardec, era uma questão importante a ser resolvida. É a mesa que pensa ou tem algo por trás, né? Kardec falou, só vou acreditar se você me mostrar que as mesas, né, podem dar respostas inteligentes se ela tiver cérebros e nervos, né? Quando, na verdade, quando ele começa a perceber que elas dão respostas inteligentes, Kardec fala assim, peraí, uma mesa de madeira não pode dar uma resposta inteligente, não tem cérebro para pensar. Então, provavelmente há uma inteligência por trás desse movimento, né? Então, isso auxilia a gente nesse entendimento de como se começou essas observações de Kardec. E aí eu aproveito para reiterar aqui, né, Kardec não foi inventor do Espiritismo. Ele só criou a palavra para designar um conjunto de conhecimentos novos, né? Tanto que ele chamava que era a doutrina dos espíritos. Porque os fenômenos mediúnicos
de movimentação de mesas, de objetos, de ver, ouvir, falar com espíritos, sempre houve, né, ao longo da história da humanidade. Então, Kardec chegou no momento que essas manifestações começaram a ocorrer de maneira muito vasta, chamando a atenção da sociedade, e ele então resolveu estudar, consolidar esses assuntos num trabalho riquíssimo, né, que ele fez e que nós até hoje aqui estamos quebrando a cabeça para entender e para a gente poder estudar. Então vamos lá, dando continuidade, vamos para a próxima pergunta. Ah não, desculpa, ainda tem um comentário de Kardec aqui. Kardec colocou o seguinte, né? Os espíritos responderam que não, que a inteligência não é um atributo, né, do princípio vital. E aí Kardec então faz o comentário dele de maneira muito pertinente. Ele fala o seguinte: a inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos, e que se lhes dá com o pensamento a vontade de atuar, a consciência de que existem e de que constituem uma individualidade cada um. Tem mais comentários, né? Eu botei só essa parte aqui para não ficar muito extenso. Então, nesse entendimento, nesse comentário de Kardec, o que ele está falando para a gente? Ele está falando que a inteligência mais o pensamento é igual à nossa vontade, né, de atuar, de agir, e a consciência de que nós existimos e de que nós somos uma individualidade. Então, a inteligência é uma faculdade especial a algumas classes de seres orgânicos, ou seja, não todos os seres orgânicos possuem inteligência. E nem todos os seres orgânicos vão possuir a inteligência no mesmo nível, né? Então, se eu pensar aí, por exemplo, vamos pensar, né, a classe hominal, né, nós aqui, encarnados nesse corpo, né, como homens, mulheres, enfim, a gente tem um grau de inteligência que nos permite ter um corpo mais elaborado para manifestar toda a nossa capacidade, a nossa intelectualidade. Já os animais, por exemplo, eles possuem uma inteligência rudimentar, né? Para poder manifestar através do seu corpo aquilo que já é possível para um ser, para um animal, né? Então a gente percebe animais que não têm nenhum tipo de estratégia, não tem nenhum tipo de construção, e a gente percebe que eles respondem única e puramente por instinto, né? E já outras classes de animais, é possível perceber inteligências muito interessantes, né, que nos provocam até espanto. Por exemplo, nas baleias orcas, a maneira como elas se organizam para obter o alimento de forma estratégica, né, na maneira como um bando de leões se organiza, na maneira como um cachorro, por exemplo, interage, né, com os humanos e também com outros animais. Então tem coisas aí muito interessantes, né, que demonstram já uma inteligência rudimentar sendo desenvolvida, né, principalmente nos mamíferos maiores, mais desenvolvidos, né. Então vamos lá. E aí Kardec, ele faz então 3 classificações, né? Ele diz o seguinte: nós podemos distinguir os seres de uma maneira geral, orgânicos, né? Em 3 tipos. Primeiro são os seres inanimados, constituídos só de matéria, sem vitalidade e nem inteligência. São os corpos brutos, tá? Os minerais, por exemplo. Segundo, os seres animais que não pensam são formados de matéria, dotados de vitalidade, porém destituídos de inteligência. Aí nós podemos pegar, por exemplo, os vegetais, né? Eles têm matéria, têm vitalidade, mas não têm inteligência. E os seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo a mais um princípio inteligente que lhe outorga a faculdade de pensar. Aqui nessa terceira classe, a gente pode colocar os animais, né, e os homens. Lembrando que dentro dos animais é uma transição entre, né, vegetal e animal. Então, os animais mais simples, eles certamente têm uma capacidade quase nula, né, de inteligência, de pensamento, respondendo puramente pelo instinto da sensibilidade, pelo instinto. Já nós, homens, já temos uma inteligência bem mais desenvolvida, né? Espíritos, já com uma capacidade pensante, uma capacidade de raciocínio já muito melhor. E estamos em processo de desenvolvimento, né? Temos muito que caminhar ainda. Então vamos para 72. Qual é a fonte da inteligência, já que ela não está ali, né, no princípio vital?
E aí os espíritos respondem, já o dissemos, né? Já abordaram isso em outras questões anteriores. A inteligência universal. E aí Kardec então faz uma segunda pergunta, né? Ele coloca o seguinte: poder-se-ia dizer que cada ser, cada indivíduo, tira uma porção de inteligência da fonte universal, né, que os espíritos comentaram, assimila essa inteligência, assim como ele tira o princípio, né, da vida material. A gente, por exemplo, eu tiro fluido vital de alimentos, né? Eu tiro o fluido vital da natureza, eu tiro o fluido vital quando eu vou tomar um passo na casa espírita, onde eu recebo ali fluidos, né, salutares para minha recomposição física, orgânica, auxiliando ali a nível perispiritual a minha saúde, né, de maneira integral. E os espíritos respondem o quê? Isso não passa de simples comparação, todavia inexata. Então os espíritos estão sendo taxativos aqui, falando o seguinte: é uma comparação inexata, ou seja, não é certo usar essa comparação. E por quê? Porque a inteligência é uma faculdade própria de cada indivíduo, de cada ser. E olha que interessante isso daqui. Constitui a sua individualidade moral. Então, os espíritos continuam, né? Como sabeis, há coisas que ao homem não é dado penetrar, e esta, por enquanto, é uma delas. Então, gente, aqui dá aquela frustraçãozinha, né? Puxa, tava tão legal, tava começando a atender, de repente vai falar, opa, 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 olha só, tem coisa que realmente vocês não têm ainda capacidade para entender, para compreender, e essa é uma delas. Então, até onde que a gente pode compreender a questão da inteligência? Que a inteligência ela é dada a cada indivíduo. E nós sabemos que a inteligência é dada a cada indivíduo e é uma individualidade, então ela fica armazenada, né, historicamente ali no espírito desse indivíduo. Por quê? Se eu tenho um espírito, eu tenho um perispírito, um elemento semimaterial que eu uso para encarnar nesse planeta, quando eu vou para um outro planeta, por exemplo, essa massa né, que forma o perispírito, ela vai ficar nesse planeta e quando eu estiver em outro planeta, eu vou adquirir um novo perispírito de acordo com os elementos materiais daquele planeta. Então, mas a minha inteligência vai junto. Então, o espírito é a casa da inteligência, né? É a casa do que eu já aprendi, é a casa do que eu já desenvolvi, é a casa da minha individualidade moral, tá no meu espírito. Então, como o espírito, aí eu vou voltar lá no iniciozinho aqui, ó, pra gente lembrar. Como o meu espírito, ele não é matéria, nem perto de ser matéria, ele não está suscetível, né, às regras e leis que regem a matéria, né? Então, o espírito, por exemplo, ele não está suscetível à lei da gravidade, ele não está suscetível à lei de vida e morte, ele não está suscetível a nada disso, né? O espírito ele foi criado e ele existe para sempre, ele não vai deixar de existir nunca, ele não vai ser perecível como é a nossa matéria. Então é ali que fica armazenada todo o nosso histórico, todas as nossas memórias, lembranças, o nosso passado, o que a gente já viveu. E conforme a gente vai evoluindo, a gente vai tendo condição de ter mais clareza dessas memórias. Mas no atual estado espiritual evolutivo que nós estamos, lembrar do nosso passado certamente seria um grande tormento, um grande sofrimento, né? Lembrar de onde a gente caiu, dos erros que a gente cometeu. Então, Deus nos dá essa misericórdia, né? Da gente focar no presente e seguir adiante no nosso processo aí evolutivo. Então, na pergunta 73, Kardec fala: o instinto independe da inteligência? E os espíritos são taxativos. Precisamente não, né? Ou seja, o instinto ele não é independente da inteligência. Por quê? Porque o instinto ele é uma espécie de inteligência, é uma inteligência sem raciocínio. Então, essa inteligência, né, que a gente pensa da estratégia, de como fazer as coisas, em que momento fazer as coisas, é uma inteligência raciocinada, com raciocínio. O instinto é uma forma de agir e de reagir sem o raciocínio. E aqui os espíritos colocam: por ele, pelo instinto, é que todos os seres vão prover as suas necessidades. Então, o instinto ele é um meio de satisfazer as necessidades, né, que nós temos, principalmente quando estamos encarnados no corpo físico, que demanda muitas necessidades. Então, Kardec perguntou o seguinte:
pode estabelecer-se uma linha de separação entre o instinto e a inteligência? Porque assim, se ele fala que o instinto é uma espécie de inteligência, em que momento que a gente consegue separar, né? Onde precisamente acaba um e vai começar a outra? E aí os espíritos colocam o seguinte: não dá para fazer isso. Ou seja, não dá para ter uma linha de separação. Por quê? É muito comum a gente, inclusive assim, confundir a inteligência com o instinto. Então, o que os espíritos trazem para a gente? Muito bem, você pode distinguir os dois através dos atos que decorrem do instinto e do que é da inteligência. Então, por exemplo, eu escuto um barulho forte, eu vou me proteger, isso é um instinto. Aí depois que eu me protejo, eu falo assim, tá bom, e como é que eu saio daqui agora? Isso entra na inteligência raciocinada, né? Isso é onde eu vou buscar raciocinar numa solução, ok? Numa resposta. E aí Kardec continua. É acertado dizer-se que as faculdades instintivas elas vão diminuir à medida que crescem as faculdades intelectuais, ou seja, quanto mais o ser humano ele se intelectualiza, menos instinto ele tem? Essa pergunta aqui ela mexeu comigo, porque eu pensava de uma maneira um pouco diferente, né? E nada como estudar a doutrina espírita para a gente aprender coisas novas. Então, estou até demorando aqui para você pensar. Você acha que quanto mais eu cresço intelectualmente, menos instinto eu tenho? Olha o que os espíritos respondem. Não! O instinto ele existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Isso aqui começou a, né, bugar a minha mente aqui, como falam os mais jovens, né? Começou a trazer para mim uma outra forma de pensar. O instinto ele também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Aí aqui, né, dá aquela complicada, porque como é que a gente pode imaginar que um instinto, né, que é algo que se desenvolve de forma primitiva nos animais, né, a gente, ele vai nos conduzir ao bem, ele quase sempre nos guia algumas vezes com mais segurança do que a razão. E aí vem uma reflexão bem interessante. Muitas pessoas falam assim: ah, temos muito que aprender com os animais. Ah, os animais nos ensinam muitas coisas. Ah, se nós observarmos o reino animal. Quanto mais eu conheço os homens, mais eu amo os animais. Tem gente que fala isso, né? O que acontece? Os animais, eles vivem muito mais, assim, 99% por instinto. Pouco raciocínio eles têm ainda, né, nessa inteligência mais elaborada. Então, essa vida por instinto faz, como os espíritos estão colocando aqui, que eles se conduzam ao bem, né? Que eles se conduzam ao bem. Então, assim, dificilmente a gente vê um animal atacar um outro animal por puro prazer, por pura satisfação. A gente sempre vê os animais atacando um outro animal por instinto de preservação da sua própria vida, espécie, para poder se alimentar. A gente não vê um animal matando vários outros animais, né, porque ele acha aquilo interessante ou legal, né? A gente não vê isso acontecer. Se ele mata um outro animal que não é para se alimentar, certamente foi por instinto de defesa. E nós, como nós usamos a razão, né? A gente usa o nosso pensamento para racionalizar as nossas decisões, o nosso instinto e todo o resto, o que acontece? A gente muitas vezes vai responder com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, né? O que acaba fazendo com que a gente dê alguns passos atrás aí, naquilo que a gente deveria fazer de maneira mais evoluída, mais humana, né? Mais amorosa. Então, os espíritos são taxativos em falar que o instinto nunca se transvia, porque não há o que? O raciocínio em cima dele. E aí Kardec ele pergunta o seguinte: porque nem sempre é guia infalível para a razão, né? Essa questão do instinto. E aí os espíritos respondem: seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. Então, quer dizer, a nossa inteligência raciocinada, ela é falível porque nós ainda somos muito orgulhosos e muito egoístas. Então, sempre que nós vamos pensar em alguma coisa, a gente acaba pensando com um sentimento de orgulho e egoísmo e podendo assim nos levar a decisões equivocadas, coisa que o instinto não faz, porque o instinto não vai pensar. Agora, ele vai se aprimorar conforme a gente vai evoluindo, como a gente já viu aqui. Então, os espíritos colocam: o instinto não raciocina.
A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. Então, enquanto nós não aprendemos a usar o nosso livre-arbítrio com amor, com caridade, com fé, com a crença na construção de um mundo melhor, com a esperança, né, nas muitas moradas na casa do Pai, enquanto a gente não perdoar as pessoas, né, como uma atitude comum, corriqueira, rotineira, enquanto a gente aprender a não se ofender, a hora que a gente não se ofender, a gente vai nem ter trabalho de ter que perdoar, né? Então, se a hora que a gente começar a desenvolver a nossa moralidade, indiscutivelmente a nossa inteligência, as nossas escolhas, a nossa razão, ela vai estar muito mais bem direcionada, né? E aí Kardec comenta, o instinto ele é uma inteligência rudimentar. Manifestações são quase sempre espontâneas, né? Ao passo que a da inteligência resulta de uma combinação de um ato deliberado. Então, o instinto é uma inteligência rudimentar que vai nos levar a ter determinadas atitudes, muitas vezes impulsionadas pelos nossos valores morais. Então, por exemplo, se eu vejo alguém passando fome, eu posso ter um instinto de me recolher, porque eu não quero ver aquilo, não quero lidar com aquilo, ou eu posso ter um instinto de ajudar o outro, né? De forma espontânea. Aí você vai assim, mas isso já é uma inteligência raciocinada, raciocinada é a estratégia que eu vou adotar. Mas se eu vejo uma pessoa precisando de ajuda e eu me afasto dela de forma instintiva, ou eu me aproximo para oferecer ajuda de forma instintiva, você vê alguém gritando, fogo, fogo, socorro, incêndio. Você sai correndo do fogo ou você vai em direção ao fogo para ver se aquela pessoa precisa de alguma ajuda, de algum auxílio. Então, isso é o nosso instinto. Agora, você pode correr e falar assim, não, pode ser alguém precisando de ajuda, eu vou voltar. Isso é o uso da inteligência, da razão, do livre-arbítrio. Eu posso ter um instinto de ir em direção ao fogo, parar e falar assim, nossa, se eu for ali eu vou morrer. Eu tenho que parar e voltar, porque eu vou morrer, não vai ter chance de eu sair dali. Então eu preciso cuidar dos meus filhos. Não adianta eu ir lá e morrer, né? Não tem ninguém ali, ou se tiver eu não estou preparado, eu preciso esperar o bombeiro chegar. Então eu estou usando a minha razão, né, para poder tomar uma decisão. E aí Kardec encerra aqui o comentário dele da seguinte forma: o instinto ele varia nas suas manifestações conforme a espécie e as necessidades. Nos seres que têm a consciência, a percepção das coisas exteriores, né, além da matéria, ele se alia à inteligência, isto é, à vontade e à liberdade, né, fazendo com que a gente possa ter mais condições ainda de exercer a nossa individualidade, a nossa intelectualidade, né, e logicamente demonstrar aí a nossa evolução moral, né. Então, gente, eu queria agradecer enormemente, né, vocês terem ficado aqui até agora, terem participado desse estudo. Eu espero que esse estudo possa ter contribuído com vocês de uma maneira significativa para o entendimento. É claro que assim, é um assunto complexo, né? Eu fui desenhando aqui, eu tentei colocar alguns elementos gráficos ali para auxiliar esse entendimento, mas a gente sabe que não é simples, né? Que é bastante complexo, é bastante complicado esse assunto. Então demanda estudo. Então eu convido todos vocês a pegarem os espíritos, estudarem, marcar, escrever do lado, para a gente poder entender, porque quanto mais a gente aprende, mais a gente se desenvolve, mais a gente aprimora, né, a nossa inteligência rudimentar como instinto ou a nossa inteligência já raciocinada, né? Bom, é isso. Espero que tenha sido útil para vocês. Fiquei muito feliz com a oportunidade porque eu pude me aprofundar nesse estudo, compartilhar com vocês e deixo aqui o meu carinho a todo mundo e o desejo, né, gigantesco de que Deus possa amparar a todos os seus filhos, a todos nós, que Jesus, como nosso irmão maior, possa nos inspirar, nos intuir as melhores ações, melhores atitudes, envolvendo o nosso planeta em vibrações de paz, de luz, de amor, para que possamos ter uma transição planetária suave, leve e, claro, de acordo com as nossas necessidades de aprendizado. Então, um beijo enorme para todos, fiquem com Deus e até o próximo estudo.